E Michael teria deixado o Grêmio, Palmeiras de lado para poder jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Acho que você já sabe qual é, né? No vídeo de hoje do Futebol News vou te contar tudo sobre a volta do jogador para o futebol brasileiro. Também vou te trazer informações a respeito do Corinthians, que já negocia a rescisão de contrato com o Luan, que não joga há mais de um ano. Também vou te falar sobre o São Paulo, que pode estar perdendo um grande jogador para um clube brasileiro. Te falo também sobre Vieto, novas atualizações sobre o Carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes e quando ele vai poder jogar no Brasil e até mesmo salários. Vou te contar também sobre Daverson, que está saindo do Cuiabá para jogar no Curitiba. Tudo isso e muito mais que você vai ver no Futebol News a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou agora no meu canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre muitas notícias do mercado da bola. E a primeira informação, sem perda de tempo, é para começar falando do São Paulo. Isso porque o São Paulo poderia estar perdendo o Luan para uma das principais equipes do Brasil, e eu estou falando do Grêmio. O jogador, que é cria das categorias de base do São Paulo, poderia estar trocando o tricolor paulista no meio da temporada. O atual contrato de Luan com o São Paulo vai até o meio do ano, ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato com o Grêmio se for se mudar para o clube do Rio Grande do Sul. Se isso realmente acontecer, o São Paulo não irá embolsar nada pela contratação do jogador porque ele estaria assinando um pré-contrato. Então, nesse caso, o clube que detém os direitos econômicos do atleta não ganha nenhuma grana. Então, o Grêmio poderia contratar o jogador a custo zero. De acordo com o portal Grêmio Timeline, o Grêmio formalizou uma proposta oficial para poder contar com o futebol do jogador para o meio do ano, né? E para o restante da temporada. O contrato seria de 5 anos, ou seja, até 2028, com um vencimento na casa dos R$500 mil mensais, o que iria totalizar pelo menos R$6 milhões por ano ao jogador. O Michael está vivendo uma boa fase no Al Hilal, porém está muito insatisfeito no clube árabe, e dessa forma ele tem saudades do Brasil e quer voltar para o futebol brasileiro. Todo mundo sabe que o Michael está há muito tempo querendo voltar para o Brasil e vários clubes aqui têm interesse, né? E interesse de clube no Brasil no Michael que não falta. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras disputam a contratação do jogador, com o time do Abel Ferreira, inclusive, chegando a fazer uma proposta oficial ao Al Hilal para contar com o futebol do brasileiro. Já o Corinthians apenas sondou, mas também tem interesse na contratação de Michael. No Rio Grande do Sul, o Grêmio também tem um forte interesse, chegou a fazer propostas, porém todas recusadas pelo Al Hilal. Mas, nas últimas horas, o que o Michael revelou, né, o que fontes revelaram é que o real interesse do atacante brasileiro é atuar com as cores do Flamengo. Ele tem um forte carinho pelo clube carioca e disse que sua prioridade total aqui no Brasil é jogar pelo clube rubro-negro. Inclusive, pessoas, né, dirigentes do Flamengo estariam tentando conversar com o Al Hilal para contratar o jogador no futuro, e não nesse momento. Muitas pessoas acham que o Flamengo está em negociações com o Al Hilal pela contratação do jogador, mas isso não é verdade. O Flamengo não tem interesse em contar com o Michael agora, mas isso pode acontecer na janela de meio de ano. Então ele estaria deixando Corinthians, Palmeiras e Grêmio para trás para jogar no Flamengo. Lembrando que o Michael tem contrato com o Al Hilal até 2025 e o Flamengo pode contratar o jogador na janela de meio de ano. Galera, Luan foi a maior decepção dos últimos anos dentro do Corinthians e todo mundo sabe disso. Ele foi comprado por quase R$29 milhões depois do seu ótimo desempenho pelo Grêmio, mas não correspondeu. E desde que foi contratado ele fez 78 partidas pelo clube, mas apenas marcou 9 gols nesse período. Não rendeu nada, a torcida ficou muito indignada com essa contratação que gerou milhões, né? Gastou, né? Milhões para os cofres do Corinthians. Depois desse período ele foi emprestado para o Santos, também não teve um bom rendimento no Santos e acabou retornando para o clube do Parque São Jorge. A novidade, na verdade, desses últimos dias é que o Luan poderia rescindir com o Corinthians. De acordo com informações do portal Goal, o Corinthians estaria trabalhando nos bastidores para rescindir o contrato do jogador, que não rendeu nada nos últimos anos. O único entrave para que o Corinthians rescinda com o Luan é os seus direitos que ele tem salariais, né, que ele tem a receber. Até o fim do contrato, ele tem direito a receber R$9.600.000. E esse é o grande entrave. Porque o Corinthians, se rescindir agora, vai ter que pagar R$9.600.000 para o Luan. E ele não está a fim de abrir mão desses direitos para rescindir com o Corinthians. Ou seja,
Corinthians está pensando em como vai fazer isso para liberar o Luan. E se ele mesmo rescindir com o Corinthians, ele pode permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque, de acordo com o jornalista João Demore, alguns clubes da Série A formalizaram sondagens pelo jogador, né? Clubes como Bahia, Fortaleza, Goiás e Coritiba sondaram, mas eles não avançaram nas negociações pelo Luan por causa do ótimo salário que ele tem com o Corinthians e o salário que ele ganha no Corinthians é inviável para essas equipes que sondaram o seu futebol. Depois de muitas polêmicas com a torcida do Flamengo, após aquela live que o Vidal fez, após se oferecer literalmente para jogar no Colo-Colo, a torcida flamenguista está na bronca com o chileno. Dessa forma, ele pode deixar o clube rubro-negro nos próximos meses. Vidal tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano e pode assinar um pré-contrato no meio do ano para deixar o rubro-negro de graça. E alguns clubes têm interesse em sua contratação. O primeiro deles, claramente, é o Colo-Colo, que é o clube de coração do Vidal, que tem um forte interesse na contratação do jogador. Mas o novo clube que tem interesse na contratação de Vidal é o Celta de Vigo, da Espanha. De acordo com o portal Torcedores, o Celta de Vigo tem interesse em contar com o futebol do chileno, que não deve permanecer no Flamengo nos próximos meses. Vale lembrar que esse mesmo Celta de Vigo foi o que anunciou a contratação de Diego Alves, o goleiro ex-Flamengo, nos últimos dias. Na última janela de transferências, Oscar quase foi parar no Flamengo, porém isso não aconteceu. O Flamengo tentou até nas últimas horas da janela a contratação do jogador junto com o seu clube da China, porém os chineses foram irredutíveis e não aceitaram vender o jogador para o clube rubro-negro. Porém, ele pode voltar à pauta do Flamengo nos próximos meses, visto que o Flamengo vai acompanhar a evolução física de Everton Ribeiro e Arrascaeta, para ver se vai ser necessário voltar a negociar com o meia atacante. Vale lembrar que o Oscar quase jogou no Flamengo, inclusive até postou foto com a cabeça do clube, mas, como eu falei, os chineses não quiseram vender o jogador e ele não veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele já foi alvo de muitas equipes, mas o Flamengo foi a que mais sobressaiu e quase fechou a contratação do jogador. E se o nível físico de Arrascaeta e Everton Ribeiro for mal nos próximos meses, tendência que o Flamengo negocie novamente com o jogador. Galera, o argentino Luciano Vieto terminou o Mundial de Clubes em alta, marcando gol contra o Flamengo na semifinal e contra o Real Madrid na final. Dessa forma, vários clubes aqui do Brasil, ou melhor, a torcida de alguns clubes aqui do Brasil, quiseram a contratação do jogador e um desses clubes foi o Palmeiras. A torcida do Palmeiras pediu bastante a contratação do argentino na internet. Muito ficou se especulando uma possível contratação por parte do Verdão. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jornalista garantiu que ouviu pessoas do Palmeiras e essas pessoas disseram que não há a mínima possibilidade de Vieto ser contratado pelo time paulista. Inclusive, o jogador até é procurado por outras equipes no Brasil, cujos nomes não foram revelados. Vale lembrar que no Hilal hoje ele teve um salário na casa dos R$1.100.000 mensais. Galera, uma proposta surgiu na mesa da CBF, mas isso não deve avançar. Qual foi a proposta? A proposta seria para diminuir o número de clubes rebaixados na Série A e B do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes da Série A e B, não consegui ver quais os times fizeram essa proposta. Essas equipes formularam uma proposta de votação na CBF para que essa ideia fosse aprovada, ou reprovada, para que o Brasileirão mudasse, e que em vez de 4 rebaixados seriam 3 rebaixados. A justificativa foi que ligas mais desenvolvidas do mundo, como Premier League e Bundesliga, em ligas de 20 a 18 times, apenas 3 clubes são rebaixados. E aqui no Brasil, como a liga é de 20 times, 4 são rebaixados. E esses clubes argumentaram, que isso afeta a questão financeira das agremiações e que isso dificulta a vida dos times que foram rebaixados de série. Porém, essa ideia não deve ser aprovada, não teve unanimidade das equipes, todo mundo quis deixar a Série A e B do Brasileirão como está, então não devemos ter mudanças nos próximos meses. Aos 35 anos de idade, Luiz Adriano pode estar voltando para o futebol brasileiro, dessa vez para jogar no Internacional. Atualmente jogando pelo Atalayspor da Turquia, o jogador está muito perto de voltar para o futebol brasileiro e ele só depende do aval dos turcos para fechar com o Colorado. O staff do jogador acredita que a negociação possa ser um pouco mais fácil
Isso porque, né, vocês sabem que na Turquia e na Síria ocorreu um terremoto que infelizmente tirou a vida de muitas pessoas. E com esse terremoto, o campeonato turco está paralisado, porque não teve condições de realizar o campeonato devido a esse acontecimento. Então, como o futebol está parado por lá, a tendência é que o Luiz Adriano venha para o Internacional. De acordo com o Globo Esporte, ele deve assinar um contrato recebendo R$200 mil mensais no Inter. Ele pode receber até mais, devido a algumas metas que ele pode bater no contrato. Essas metas estão previstas, ou seja, seria um contrato de produtividade. De acordo com o GE, o Internacional decidiu manter as negociações em silêncio para não gerar um aspecto de ansiedade na torcida e também nem rusgas com o time turco, que tem que liberar o jogador para que ele venha para o Colorado. Andrei Santos, que nos últimos dias foi campeão pelo Campeonato Sub-20 da seleção brasileira, nas últimas semanas também foi vendido para o Chelsea, poderia estar retornando para o futebol brasileiro. Aqui no Brasil, uma das equipes que tem interesse no jogador ex-Vasco é o Palmeiras. Porém, de acordo com o UOL, alguns motivos afastam o jogador do Allianz Parque. O primeiro é o tempo de contrato. Isso porque, galera, o Chelsea só queria emprestar o Andrei até meados de 2023. E, galera, todo mundo sabe que o segundo semestre do ano começará no meio de 2023. E ele também deve ser convocado para jogar a Copa do Mundo Sub-20, que está previsto para julho. Ou seja, se a gente for tirar todos os jogos e né, montar um calendário certinho, a tendência é que ele fique apenas 3 meses no Verdão. O clube paulista não quer todo esse pequeno período para que o Andrei jogue por lá. E os cartolas alviverdes estão tentando convencer o Chelsea a liberar o jogador até o fim do ano. Se houver uma resistência por parte do clube inglês, o destino de Andrei Santos não será no Allianz Parque. Vale lembrar, galera, só para contextualizar, para quem não está entendendo, o Andrei Santos precisa do visto de trabalho na Inglaterra para conseguir atuar na Premier League. E ele não está conseguindo isso. Então, o Chelsea está pensando em emprestá-lo até conseguir resolver essa situação. Pelo terceiro ano consecutivo, o Santos vem brigando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. O Peixe vem enfrentando forte crise financeira e está buscando soluções caseiras e baratas para conseguir se salvar nesse Paulistão. Porém, galera, o que está pegando muito no Santos é a dupla Odair Hellmann e Falcão. A torcida do Peixe está indignada com o dirigente e com o treinador. Dessa forma, vem pedindo a demissão de ambos. Porém, o presidente do clube, Andrés Rueda, falou que eles são bastante prestigiados e que seguirão com o presidente até o fim do seu mandato, que se encerra no fim do ano, caso também ele não seja reeleito. Então, zero chance praticamente nesse momento de Odair Hellmann e Falcão deixarem o Peixe. Mesmo com esse mau momento que o Santos vive, dificilmente Odair e Falcão sairão do clube paulista. O atacante Daverson, ex-Palmeiras, está de malas prontas para se mudar do Cuiabá. Isso porque, de acordo com o portal Globo Esporte, depois de algumas polêmicas se envolvendo nas redes sociais, Daverson poderia estar deixando o Cuiabá para jogar no Coritiba. Inclusive, ele já estaria sendo acertado com o clube paranaense, dependendo apenas do Cuiabá, para que ele fosse anunciado de forma oficial pelo Coxa. Nesse momento, tudo está passando pelas mãos do Cuiabá. O Cuiabá só precisa liberar o Daverson para que ele possa jogar pelo Coritiba. E isso deve acontecer já que já está tudo acertado e falta apenas a liberação do clube do Mato Grosso. Atualmente, o técnico do Coritiba pede bastante a contratação do Daverson, que já está de malas prontas para jogar lá no Paraná. Beleza, galera? Bom, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.